O Flamengo conquistou seu 39º título carioca nesse Fla-Flu. E outro técnico de trabalho autoral também, né? Sim, impressionante e muito rápido também, né? Mais de 80% de aproveitamento. Eu acho muito impressionante os números do Felipe Luiz, gente, né? A gente está 6 meses de trabalho. Luiz, Jô, que substituiu o Tite. Ele não substituiu um técnico qualquer. Ele veio para o lugar do técnico da seleção das duas últimas Copas. No Flamengo. E melhorou muito o que estava sendo feito. Sim. E deu continuidade nesse início de temporada. Então, assim, isso é que mais chama atenção no trabalho do Felipe, que é muito jovem, né? Não, e a questão do trabalho autoral, que o Eric citou, a gente estava falando do Roger também, isso aí é muito do trabalho dele, né? O Flamengo tentava fazer isso, né? A pressão na saída de bola, a energia para fazer isso, para retomar rápido no campo de ataque quando é desarmado. Isso daí que a gente está vendo também, ó, atrai o adversário para descobrir espaço, né? nas costas do adversário. É claro que tem qualidade individual do Léo Ortiz, do Léo Pereira, que, aliás, hoje fez uma partidaça, para mim foi o melhor em campo hoje. Do Rossi, que é um goleiro que sabe sair jogando bem com os pés. Mas todo mundo estava lá antes dele assumir. E a saída de bola do time não era tão qualificada como a gente vê hoje, né? Eu acho que... Pulgar, por exemplo, foi um partidaço hoje. Partidaço, Nico de la Cruz muito bem. Acho que o Arrascaeta melhorou um pouco o nível em relação ao que vem apresentando, apesar de ter caído no segundo tempo. Mas ainda está devendo. Achei que o Plata fez um bom jogo também. Uma pena para o Juninho, né, Eric? O Juninho acaba construindo a jogada dos 2 gols, os 2 anulados. Teve esse lance aí, né? Mas pode ser importante para ele individualmente, claro, né? Para gerar confiança, né? Ganha moral. Já no primeiro Fla-Flu ele fez o gol, né? O segundo gol. Uhum. E agora participou dessas 2 jogadas que acabaram sendo anuladas. Enfim, você já até falou dos lances. E tem uma coisa assim do Flamengo. Então o Flamengo é o time perfeito? Não, acho que não. O Flamengo, a meu ver, precisa evoluir quando encara adversários que marcam mais atrás. O Flamengo tem muita dificuldade de definir os jogos, eu acho. Assim. É um controla time que... a massa muitas vezes e não consegue embora seja o melhor ataque do Campeonato Carioca, mas muito fruto de goleadas em cima de times pequenos, né? Sim. Fez 5-0 no Bangu, ainda com outra formação, aí fez 5-0 no Maricá, fez um outro 5-0 também na Portuguesa, se não me engano. Então tem muito a ver com esses placares elásticos nas partidas contra os pequenos, né? Porque eu acho que assim, nos clássicos, onde o Flamengo foi sempre superior aos adversários, em todos os clássicos... Até aquele no 0-0 do Fluminense, que o jogo foi ruim, o Flamengo foi melhor que o Fluminense. E o Flamengo teve sempre dificuldade de definir antes o jogo. Levou até a última bola, praticamente, para definir. Hoje a mesma coisa. Logo depois do primeiro gol anulado do Flamengo, a gente viu ali nos melhores momentos. O Keno teve uma chance, que o Rossi defendeu com o peito. Poderia ter sido 1-0 Fluminense ali e a decisão ir para o pênalti, enfim, tudo muda, né? Então, o Flamengo é um time que domina, que cria, mas precisa ser mais eficiente, precisa definir os jogos com mais perfeição, eu acho. Ser mais cruel, né? Mais cruel, mais letal. Definir, ser mais letal, mas assim... Acho que tem muito a ver com o Pedro. Acho que o Pedro, que é um jogador que tem essa ambição de fazer gol, assim, eu acho que os jogadores da frente do Flamengo... né? Eu acho que, assim, pelo menos mais um mês, eu acho, eu diria. Ele teve uma lesão seríssima. Não, seríssima. Mas... Eu acho que os jogadores que estão atuando no Flamengo na frente, eles não têm essa característica de letalidade. Sim. De homem-gol, de o mais decisivo é esse aí que não jogou hoje. É o Bruno Henrique, exato. E o Pedro tem ambição de fazer gol. É um camisa 9 que, se ele puder passar ou tocar, ele vai chutar 10 vezes. Entendeu? E talvez o posicionamento do Luiz Araújo, né? Exato. Ele acaba hoje jogando quem um pouco jogou deslocado. Pelo centro do ataque foi o Plata. Como foi na quarta-feira também. O Plata, ele pode ser até um segundo atacante, mas ele não é um centroavante. Não é um 9. O Plata, a carreira inteira, jogou como ponta pela direita. Ponta canhoto, de pé invertido, que traz pra dentro. Tanto que o gol que ele faz é isso, né? O Juninho vem pela esquerda e ele aparece pela direita, que ele se sente mais confortável. E acho que tem até a ver um pouco isso também com o gol que o Luiz Araújo perde hoje, que é a melhor oportunidade do Flamengo no jogo. Que é uma jogada que ele sai de cara com o goleiro, mas talvez o ângulo da finalização não fosse o melhor, o que ele está mais habituado. É claro que é um gol perdido, não estou aqui passando pano para a finalização errada dele. Ele já fez gols dali, né? Nesse campeonato, contra o Botafogo na Supercopa. Isso, que ele conduz, né? E dá a cavadinha. Tem um outro que ele bate cruzado, se eu não estou enganado, contra o Maricá, ele faz isso. Mas assim, acabou não fazendo. Contra o Vasco na semifinal também ele faz. Também. É o segundo gol do Flamengo. Isso. Bom, tá aí então o Flamengo campeão carioca, mais um título aí para a galeria do Felipe Luiz. O Fluminense, Jô. Eu achei que o Fluminense faltou fome ao Fluminense, hein? Deveria ter jogado mais. Deveria, assim, em alguns momentos do jogo, parecia que o Flamengo é que precisava da vitória e não o Fluminense. Pela energia que o Flamengo dispôs, principalmente no primeiro tempo, né? E acho que o Fluminense tem peças, a exemplo do que a gente falou do Palmeiras, eu acho que o Fluminense tem peças para fazer mais também.
Faltou o Fuentes hoje? Faltou, que é um lateral que cresceu muito nesse início de ano. Acho que é uma opção ofensiva que fez falta ao Fluminense hoje. Mas mesmo com o time que entrou em campo hoje, mesmo com as mexidas que o Mano fez, eu acho que o Fluminense pode jogar mais. Pode entregar mais em termos ofensivos, ter um pouco mais de ambição. Não precisa ser um time assim tão reativo como foi nesses 2 jogos contra o Flamengo. Pode ser um pouco mais agressivo, mais ambicioso. Eu acho assim, o Fluminense, ele tem um time competitivo, né? Eu acho que esses 2 jogos contra o Flamengo foi melhor no somatório dos dois jogos, né? Nos 2 jogos foi melhor, no somatório mais ainda. Mas eu acho que em alguns momentos do jogo o Fluminense conseguia gerar dificuldades ao Flamengo, que, por exemplo, o Botafogo e Vasco conseguiram por menos tempo. É que eu acho que o Fluminense ele ataca uma vez, aí pá. Naquele início do segundo tempo conservador. Agora. Exato. Teve uma cabeçada do Cano, que meio que no ombro ali. Depois, logo a seguir, teve um lance do Cano, do Keno, que foi bloqueado pelo Léo Ortiz, se eu não me engano, e depois parou de novo. Aquele invade a área, bate cruzado. Depois parou de novo. Então, o Fluminense não consegue ter esse ritmo de intensidade para buscar o gol, para buscar pressionar o adversário no seu campo. Eu acho que é isso que está faltando um pouquinho ao Fluminense. Vamos falar do Bavi também, né? Campeonato estadual. Fala, galera do Mengão, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN falando do jogo de amanhã entre Flamengo e Fluminense. O Mengão segue com a vantagem de 1 gol de diferença, pode empatar o jogo e sair campeão amanhã, mas é óbvio, né, sabendo que é um jogo difícil, a gente quer a vitória, né? Quer a vitória para cima dos caras e acredita também na vitória. Amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora pro game. O Pulgar e o Wesley, eles entram numa conversa muito, não idênticas, mas parecidas. Vocês lembram? O Wesley ia ser negociado por sei lá quantos milhões, e aí o negócio não acontece, e eu fiquei com medo. Eu falei, cara, isso vai mexer na estrutura do moleque. Porque pensa, ele tava mal, talvez não mal, mas não tão queridinho assim, ia ser negociado por uma barbaridade, não vende. O torcedor pé da vida. Pô, a gente deixou de ganhar tanto por causa desse menino, e o negócio não acontece. Eu achei que ele ia murchar. O Felipe Luiz cresce. O Pulgar, papo de bastidor, tá querendo sair, questão pessoal, familiar, né? Renovação. Então tem alguma coisa no bastidor funcionando do Flamengo e muito do Felipe Luiz. Ele tá jogando muito o Pulgar. E o que acontece? Com a saída do Fabrício Bruno, o Felipe Luiz falou assim, o Léo Ortiz e Léo Pereira, é com vocês. Ou seja, aqui, quem manda sou eu, vão jogar vocês, e os dois estão jogando também. Além do Rossi, que, pô, o cara é uma segurança ali. Como é que o cara faz quando tá gelado? Assim, né? O Rossi não via ele fazendo isso, obviamente, mas, cara, ele, onde a bola tá, ele tá, sabe? Ele só não pega que não dá mesmo, é igual o Tafarel. O Tafarel só não ia, ele nem ia na bola quando não dava. Ele não fazia nem força, porque não vai dar mesmo, por que eu vou me desgastar aqui? Isso depois do Jorge Jesus, eu acho que esse é o Flamengo que o torcedor tá empolgado, né? A gente estava conversando disso também na sexta, Dom, que assim, o resultado do jogo, ele não vai mudar a minha avaliação e eu quero saber de você, na segunda-feira, do que vai ser o Flamengo e do que vai ser o Fluminense. Se o Flamengo ganha, eu já acho que o Flamengo vai ser um grande time da temporada. Eu já acho que o Flamengo... Não é novidade nenhuma o Flamengo ganhar o estadual. Eu acho que não vai mudar minha avaliação. O Flamengo vai continuar sendo o favorito. Não vai nem inflar para um nível absurdo, mas vai seguir sendo para mim o Flamengo. Hoje eu tô falando isso, segunda-feira eu vou falar isso se ele ganhar. Se o Fluminense na segunda-feira chegar aqui e tiver perdido, eu também não vou falar que, meu Deus, acabou o ano do Fluminense. Ai, meu Deus do céu, o Fluminense pra esse ano. Se o Fluminense ganhar, eu também não vou falar, meu Deus, esse vai ser o ano do Fluminense. Então, na segunda-feira, o meu diagnóstico tá pronto. A disputa do Flamengo, pra mim, é essa, a do Fluminense é essa. Parabéns pra quem ganhar o título. Eu também compartilho disso. Eu acho que talvez a única coisa que mude, se o Fluminense consegue uma revirada, no aspecto anímico que isso pode influenciar na sequência. Mas em relação à pretensão das duas equipes, e eu acho que não é estar super empolgado com o Flamengo por causa de início de temporada. Não, porque é desde o início do trabalho do Felipe Luiz. Acho que o Flamengo vem numa constante, num crescimento desde lá. Então a gente não está sendo totalmente impactado por um título de estadual. Acho que o trabalho está sendo bem construído e a gente não pode ignorar que começou muito bem e com um monte de gente importante lesionada que não estava jogando ano passado. Tá o Pedro tá para voltar. E assim, é a diferença que ele faz. Então, acho que o Flamengo, ele construiu com merecimento essa confiança que ele tem demonstrado, o time sólido que é, e também vejo no mesmo cenário que o Fluminense. E acho que já o início de temporada, ele já demonstrou uma evolução da forma como terminou a 2024. Acho que tem pelas contratações que fez, pelo futebol que tem jogado. E, assim,
Lógico que dói para o torcedor se vier perder um clássico, um título estadual, mas meio que é a realidade. Hoje o Flamengo ele se credencia a ser o principal candidato ao Campeonato Brasileiro, que para mim é o campeonato que exige maior regularidade, maior elenco, uma maior profundidade de elenco. Hoje, para mim, não estou falando que o Flamengo vai ser o campeão brasileiro, mas eu acho que ele se coloca numa melhor condição para lutar pelo título do brasileiro, considerando tudo o que tem acontecido. A parte 2 será amanhã, então, tá? E também tem toda a repercussão aqui no nosso Sport Center, na nossa programação e também com linha de passe. Ó, não acabou, não. A gente já falou de Atlético e América, a gente já falou de Fortaleza e Ceará.